que compõe a mesa. Boa tarde a todos. A gente retoma agora o próximo painel. Pode falar, já. Boa tarde, gente. Eu queria começar agradecendo o professor Ronaldo, a Clarissa, o Daniel por terem organizado esse evento, por terem criado essa oportunidade de a gente discutir os nossos trabalhos hoje. Queria também dizer para os demais colegas que colaboraram com esse livro que foi uma honra para mim fazer parte desse livro. A gente estava discutindo esse almoço que tem basicamente umas 3 gerações de orientandos do Ronaldo nesse livro, né? Maria Paula, Thaís, aí depois Léo, Luciana, aí a gente agora. Então, é realmente uma honra para mim poder fazer parte desse grupo. E eu também gostaria de agradecer o Lucas, que leu o texto e vai comentar, e também a pessoa que providenciou esse tripé, porque considerando a quantidade de e-mails que a gente recebeu pedindo um tripé, eu sei que isso foi uma questão difícil, então obrigada para você. E bom, o texto do meu trabalho é Valores Políticos Colibri, o desafio de Dworkin. Esse é um trabalho que resultou da minha iniciação científica. Na verdade, a minha iniciação científica era muito maior. Eu estudava também, principalmente, o Bernard Williams. Esse aqui é basicamente o primeiro capítulo da minha iniciação. Mas vamos lá. Nesse artigo, né, que virou esse capítulo, eu reconstruo as críticas que o Dworkin fez ao Isaiah Berlin, que é um filósofo político bastante influente, que defendia as ideias de que valores políticos são plurais e que eles inexoravelmente colidem. O Dworkin, basicamente, diz que essa é uma tese bastante ambiciosa que o Williams tem e que a gente não deveria aceitá-la como correta de plano. E é isso que eu tento fazer no texto. Meu objetivo é abordar os problemas de uma postura que admite, que dá de barato o pluralismo de valores políticos e a colisão entre esses valores. Eu trabalho no meu estudo principalmente com liberdade e com igualdade, como valores políticos. Na segunda parte do capítulo, né, depois da introdução, eu apresento o pensamento de Berlin sobre isso, conforme o Dworkin assim o apresentou, e também apontando alguns trechos do próprio Berlin que corroboram a visão do Dworkin, né? Para o Berlin, valores políticos eles estão conceitualmente em conflito, no sentido de que há uma incoerência entre os próprios valores, há uma incoerência entre liberdade e igualdade na forma como o que eles asseguram e protegem, não só que em determinadas circunstâncias fáticas não dá para realizar um ou outro, mas que eles são incoerentes entre si. E eles seriam incoerentes de modo trágico, no sentido de que não importa como nós resolvamos ou solucionemos um conflito, haverá, inevitavelmente, a causação de um dano moral incorrigível, pela perda de um valor. Outros pilares da visão do Berlin é de que os valores são diversificados, eles são independentes, diversificados, valores políticos, e eles também são incomensuráveis, no sentido de que a gente não pode medir uma perda de valor e depois compensá-la com um ganho de igualdade, etc. O que o Dworkin vai dizer, né? Como eu já antecipei, ele diz que a visão de que essa visão de que valores políticos e que igualdade e liberdade estão em conflito
ela está ancorada nas próprias definições que o Berlin teria dado a esses dois valores. As concepções que ele teria desses valores seriam culpadas da conclusão que ele tira de que esses valores estão em conflitos. Então, ele acha trechos na obra do Berlin que ele demonstraria até a opinião de que liberdade seria a ausência de restrição, a ausência completa de restrição, de obstáculos para se fazer o que se quer fazer, e igualdade como a situação em que as pessoas têm uma identidade, igualdade em alguma característica, por exemplo, riqueza. E que esses valores são, sim, dessa forma, definidos dessa maneira, estão em conflito. Mas o Dworkin diz que a gente tem que, para sustentar o argumento de que essas definições com as quais o Berlin trabalha são problemáticas, ele levanta alguns argumentos. Né, o que ele aponta, talvez o principal, é o de que na argumentação político-moral, quando nós falamos de liberdade e igualdade, nós fazemos um uso distinto, que não é um uso que a gente poderia se voltar ao dicionário para ver se é correto ou não. É um uso engajado, argumentativo. Nós utilizamos liberdade para, às vezes, celebrar formas como as pessoas devem ser livres e igualdade para dizer como as pessoas devem ser iguais, em que características elas devem ser iguais e etc. E é nesse uso desses conceitos que importa para a gente avaliar se há conflito ou não entre valores. E um dos problemas do Berlin teria sido quase que importado definições que poderiam ser muito bem encontradas em dicionário para depois postular a existência de um conflito. Outro pilar do argumento de Dworkin, que já apareceu aqui na apresentação do Caio, é que ele afirma que nesse contexto de uso, né, da argumentação político-moral, liberdade e igualdade operam como conceitos interpretativos, no sentido de que as pessoas estão de acordo de que esses conceitos denominam certas virtudes e ideais políticos, mas elas discordam sobre o que elas exigem ou, em determinados conceitos, divergem em formulações mais concretas daquelas conceitos, elas têm desses ideais, elas têm interpretações distintas desses valores. E o que é que isso, para onde isso leva o Dworkin, né? Ele vai dizer que acharmos que liberdade e igualdade estão em conflito depende inevitavelmente das concepções que nós temos desses valores. E era por isso que o Berlin, que havia um problema no Berlin, as concepções dele eram problemáticas. Eu vou chegar lá e vou repetir isso de novo. Quais seriam para o Dworkin as concepções que realmente importam para a gente decidir se há conflito ou não entre liberdade e igualdade? Seriam aquelas concepções interpretativas, né, teorias interpretativas sobre liberdade e igualdade que melhor revelam o valor desses valores, né? E essas teorias, essas concepções devem ser construídas a partir das nossas próprias práticas e que envolvem esses conceitos, né? As concepções que tiverem o melhor fit, melhor ajuste e melhor revelarem esses valores, melhor formularem como nós estamos engajados com esses valores, seriam as concepções que importam para a conclusão de se há conflito ou não. Essa é uma parte que eu não discuto nesse artigo, mas eu fiz na minha iniciação, e o Léo também tem um artigo publicado com isso. O Dworkin se engaja nesse projeto na obra dele, então ele demonstra, né, ele faz demonstrações, ele articula substantivamente como é que nós poderíamos pensar em igualdade e liberdade de modo em que eles não estão em conflito entre si, muito pelo contrário, estariam integrados. E o que leva o Dworkin a dizer, então, que o Berlin está errado? Justamente o fato de que ele tem concepções pobres dos conceitos de liberdade e igualdade, quando ele postula que eles estariam em conflito, né? Por exemplo, a liberdade como mera ausência de restrição. Isso não, se fosse esse o sentido, a gente deveria concluir que proibir as pessoas de matar outras pessoas seria uma violação da liberdade. E a gente não fala assim, a gente não fala que há violação de liberdade quando o Estado proíbe o homicídio. Então, essa não seria uma boa concepção para se concluir que há um conflito com a igualdade, por exemplo. E o desafio do Dworkin, que está no título do meu trabalho,
que ele lança aos pluralistas é que se a gente quiser mostrar que os valores são plurais, que eles estão em conflitos, nós deveremos demonstrar porque o entendimento que nós temos desse valor é o mais apropriado. E aí ele diz aqui um trecho que eu vou ler: nada é mais fácil do que compor definições de liberdade, igualdade, democracia, comunidade e justiça que estão em conflito uma com a outra, mas nada é tão difícil na filosofia quanto mostrar porque essas definições que devemos aceitar são as que importam para essa demonstração. Bom, eu poderia continuar falando sobre o que torna esse desafio do Dworkin complexo, mas eu acho que já deu meu tempo. Então, é isso. Obrigada. Passa a palavra agora. Boa tarde. Eu queria, antes de tudo, agradecer a possibilidade, queria em especial agradecer aos envolvidos na organização. Eu sei que foi um trabalho, principalmente a Clarice, um trabalho muito demandante. Queria agradecer ao Lucas por aceitar o convite e queria agradecer a presença de vocês, de todos que vieram, os meus alunos da UFA especialmente, que se deslocaram. O meu trabalho é uma consideração um bocado breve e ela é decorrente da minha dissertação de mestrado, que foi defendida aqui na faculdade, sob orientação do professor Ronaldo. O trabalho foi financiado pela FAPESP e o trabalho diz respeito à liberdade de expressão no liberalismo do Dworkin. O direito à liberdade de expressão, como outras considerações ou outros elementos de uma filosofia política, aparece no trabalho do Dworkin em pontos variados, em pontos diferentes, inclusive temporalmente. Então, o tema sobre o qual ele falou na década de 60, em que ele estava discutindo o conceito de direito subjetivo, é um tema que volta posteriormente quando ele se envolve na discussão norte-americana sobre o discurso de ódio, é um tema que aparece um pouco antes, quando ele discute liberdade de imprensa, é uma coisa que aparece de maneira não lá muito articulada, quando ele escreve os trabalhos mais aprofundados sobre justiça e sobre liberdade. Então, de certa forma, é um tema quase que onipresente nos escritos normativos de justiça do Dworkin. E aí o esforço é justamente, de alguma forma, puxar esses outros temas e ver qual que é a razão por trás dessas considerações, por que o Dworkin chega a essas conclusões, por que ele fala que há um direito de liberdade de expressão, um discurso de ódio, por que ele defende o modelo norte-americano, ou pelo menos ele defende algo mais próximo do modelo norte-americano do que o que a gente defende, que a gente tem aqui no Brasil ou na maior parte dos demais países democráticos. Esse foi o esforço do trabalho. E esse artigo que eu tive a oportunidade e o prazer de publicar na coletânea que o professor organizou, aponta para uma consideração fundamental, né, que caracteriza a liberdade de expressão do Dworkin. Ela tem pluralidade de fundamentos. Ela naturalmente não tem uma justificativa só, mas tem uma justificativa predominante, né? O direito, a liberdade de expressão para o Dworkin é um direito. E é um direito num sentido próprio que ele apresenta. Não é uma consideração protetiva qualquer, não é algum tipo de proteção conferida pelo direito, é uma consideração moral que descreve ou atende ou protege alguma espécie de dimensão de dignidade e de igualdade do sujeito. Certo? Ainda, salvo engano, na década de 60 ou talvez no começo da década de 70, o Dworkin interpreta dessa forma o esforço retórico que nós construímos de atribuir direitos fundamentais aos indivíduos. Quando a gente diz que alguém tem um direito, a gente pode dizer muitas coisas, mas há um sentido, que ele chama de sentido forte, do uso dessa linguagem. Quando a gente emprega o direito nesse sentido, a gente está, de alguma forma, considerando que aquela ação protegida pelo direito é
que ele diz a dimensão da igualdade ou dignidade do sujeito. E a consequência política disso é extrair do debate político ordinário, né, a proibição dessa ação. Então, é claro que aqui a distinção central que o autor emprega para explicar o ponto é a distinção entre princípios e políticas. Né? Ordinariamente, né, quando a gente cuida de regulamentar questões públicas, o Estado pode agir, ou ele está justificado em agir, quando a ação que ele pratica atende ao interesse comum, atende ao interesse público, ou atende a algum tipo de consideração que é geral, que vale para todos. Haver um direito fundamental faz sentido para o Dworkin, faz sentido dizer, caso faça sentido, ele não nesse momento se compromete com nenhum direito fundamental de fato, se no caso a gente puder dizer que essa consideração de interesse geral não mais é o suficiente. A ação política de restringir uma ação não é mais o suficiente. Quando o Dworkin critica a ideia de direito de liberdade em geral, como a Jaque mencionou, ele está falando exatamente disso. Né? O Estado precisa de uma justificativa de interesse público para mudar a mão de uma rua. Esse é o exemplo dele. Mas ele precisa de uma justificativa mais acentuada para praticar atos que afetam a dignidade e a igualdade de alguém. E a gente utiliza na nossa linguagem moral a noção de direito no sentido forte para descrever essas considerações que não podem ser desalojadas salvo por um outro elemento de igual significado. Eu acho que pensar dessa forma pode parecer muito convincente, pode parecer de alguma forma ociosa, mas ela é muito diferente do modo como a gente tende a pensar no direito brasileiro. No direito brasileiro a gente reiteradamente demanda que exercícios de direitos fundamentais atendam a algum elemento de interesse comum. Tá certo? A gente fala o tempo inteiro de que o limite na liberdade consiste exatamente quando aquela ação de uma forma afeta terceiros e tudo mais. O Dworkin está querendo dizer é que há um grupo de ações que podem afetar terceiros e que continuam compondo um conjunto de ações que qualquer indivíduo pode praticar. Isso tem uma série de consequências sobre como a gente faz para lidar com os supostos conflitos, eu não vou entrar nesse detalhe. E aí, há alguns textos do Dworkin em que ele, de alguma forma, articula uma visão sobre a liberdade de expressão, ou sobre as liberdades que a gente pode falar como liberdades que lidam com o sistema de informação, a transmissão de ideias, a transmissão de opiniões, a formação de concepções de vida, de maneira um pouco mais abrangente. Eu destaco dois textos no livro. O primeiro deles é um artigo muito curto que ele publicou. O artigo tem 2 páginas, ele é um pouco extenso, mas ele é ainda assim bastante curto, que é um artigo polêmico em que ele faz um apanhado e critica um apanhado de ações do governo Thatcher. Não é? Se não me engano, o Dworkin devia morar na Inglaterra naquele tempo, ele foi, e apresentou uma série de críticas. E ele apresenta uma ideia que para ele é muito cara à liberdade, que é a atitude que nós devemos ter. Ele faz um texto preventivo, apologético dessa atitude, em que só se reconheçam limitações a ações que são próprias da transmissão, de formação de opiniões, se houver algum tipo de dano muito acentuado em terceiros, ou tiver de alguma forma um perigo concreto de haver um dano significativo, na expressão que ele pega do Rawls. E o que eu chamo a atenção no artigo é que a cultura de liberdade funciona nesse texto de maneira um bocado mais abrangente que a noção de direitos fundamentais, de direitos no sentido forte, que eu defendi anteriormente, era o elemento crucial para compreender a liberdade de expressão dele. Ele claramente, no artigo, admite justificações de direitos fundamentais
que ele, nos trabalhos anteriores, atribuiria uma visão utilitarista de justiça, ou que diriam respeito a algum tipo de interesse comum que nunca foi exigência de reconhecimento de direitos para ele. Eu cogito haver uma contradição, mas eu acho que, no fundo, o que ele está oferecendo aqui é uma razão para abrangermos, estendermos uma proteção jurídica das liberdades de comunicação, das liberdades de transmitir e de receber informações para além daquilo que é propriamente um direito fundamental. E aí eu acho que o esforço que o Dworkin está tentando realizar neste artigo e em um outro artigo chamado Por que a Liberdade Acadêmica, que está publicado no Direito da Liberdade, é algo que, para usar a expressão do Waldron, é a construção de regras para um ambiente político. E eu acho que o que a gente pode encontrar aqui são os esforços do Dworkin de proteger, por meio de regras que nós devemos seguir. Essas regras são institucionais, elas dizem respeito ao governo, para proteger a capacidade que as pessoas têm de viver boas vidas. E eu acho que o ponto crucial que é compreender que a cultura de liberdade, como o Dworkin apresenta, apesar de abranger considerações mais extensas que os direitos fundamentais da liberdade de expressão, se justifica como medidas institucionais de proteção daquilo que ele chama de uma cultura de independência, em que os indivíduos se influenciam mutuamente, porque isso é dado dos seres humanos, não é? Mas não entregam os seus julgamentos, não transferem para outras pessoas a responsabilidade fundamental de definirem as condições e os julgamentos que devem ser praticados sobre aspectos morais e éticos. Então, o trabalho tem algumas nuances, o argumento do Dworkin é bastante variado, mas eu já fui avisado que meu tempo está, e eu estou à disposição e queria agradecer a presença de todos. Tem 10 minutos? Isso, para essas perguntas, depois a gente passa. Bom, queria agradecer também o convite, muito obrigado, Larissa, professor Ronaldo, todo mundo. Eu queria parabenizar o grupo pela essa criação de espaços de interlocução, né, com linguagem comum. Eu acho isso é muito menos comum na academia brasileira do que parece. Então, queria registrar aqui parabéns aí para o grupo. Eu tinha feito um comentário de 15 minutos para os dois textos. Eu vou tentar fazer um corte aqui. Pode deixar aqui? Não, mas eu não quero também. Não sei, as outras pessoas falaram. Permitido ali, já permitido. Bom, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, tá? Eu prometo que eu vou tentar ser rápido. Estou controlando aqui. Por 15 tá bom, pode ser mais ou menos. Tá. O enforcement externo aqui do relógio. Bom, vou começar com o do Leonardo. Eu tinha escolhido aleatoriamente, vou começar com ele. Eu queria dizer que eu gostei da leitura do texto, queria parabenizar, achei interessante. O texto é bem argumentado, ele expõe tensões argumentativas na obra do Dworkin, ou seja, não é uma coisa chapada. Eu acho que para um texto que se propõe a introduzir o debate, isso é importante, faz o leitor, não deixa o leitor preguiçoso, né? E se o leitor é um pouco mais atento, não deixa o leitor bravo, porque, enfim, deixa o leitor chateado de ser uma interpretação monolítica. Eu achei que as traduções apresentadas foram cuidadosas também, gostei, queria notar isso, o cuidado com as traduções. E a introdução da noção de cultura de liberdade, que para mim eu entendi como uma espécie de tese interpretativa que você está colocando, está mobilizando no texto. Eu não sou muito familiarizado com a literatura completa do Dworkin, então não sei o quanto isso é comum ou não, mas enfim, eu gostei da ideia de cultura de liberdade. Eu acho que ela tem potencialidades próprias, ou seja, você pode desenvolver isso depois. Eu gostaria de ler um texto sobre você falando sobre cultura da liberdade e deixa eu virar assim, por exemplo, tentar identificar condições necessárias e suficientes de uma cultura da liberdade, por exemplo, né? Só que aí fazer esse trabalho na sua pesquisa também exigiria tomar uma posição de distanciamento sobre o Dworkin ou não, assim, ou seja, então se está tudo certo, tudo correto com o Dworkin, não teria muito sentido desenvolver isso de maneira autônoma, mas aí fica uma pergunta de pesquisa mesmo. Mas eu a princípio, adoraria ler alguma coisa sobre isso, achei bem interessante. Eu fiz
Eu tenho alguns comentários pontuais e uma provocação. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Os comentários pontuais, eu vou remeter ao texto, não sei se todo mundo leu, tá? Mas, enfim, eu acho, senão eu me perco. Se eu não me pontuar no texto, eu vou falar e não vou chegar a lugar nenhum. Em primeiro lugar, não ficou muito claro para mim, e aí provavelmente a falta da minha leitura do Dworkin mesmo, mas se cultura da liberdade e cultura da independência são sinônimos. Ou por que seriam sinônimos? Às vezes me parece que são sinônimos, às vezes me parece que é uma reformulação. A cultura da independência é uma reformulação teórica da cultura da liberdade, pós-virada ética, não sei, um pouco com essa coisa, ou são duas ênfases diferentes da mesma coisa, enfim, fiquei um pouco essa dúvida. No primeiro parágrafo, outra coisa, no primeiro parágrafo se afirma assim, Dworkin elaborou uma interpretação convincente da liberdade de expressão enquanto um direito subjetivo exigido pela democracia e pela igualdade. Eu queria enfatizar aqui a democracia. E a parte da igualdade me parece óbvia, né? Assim, é a parte fundamental da teoria do Dworkin, eu acho que enfim, é até que trivial. A parte da democracia, eu não sei, eu teria algumas ressalvas. Não porque não tem uma teoria da democracia no Dworkin, mas e também notando que você comenta que você desenvolve isso em outros trabalhos, ou seja, provavelmente você tem uma interpretação própria sobre isso. Mas assim, a leitura standard do Dworkin na filosofia política e em teóricos da democracia geralmente tendem a enfatizar justamente a parte 4 do Igualdade de Quê, onde ele desenvolve uma posição paradigmática de uma interpretação instrumentalista do valor da democracia. Eu acho que é o capítulo 4 da Virtude Soberana, se eu não me engano. Acabou virando. Eu sei que depois ele revê isso não é uma posição muito clara, mas enfim, o Dworkin, em alguns aspectos, ele tem uma posição paradigmática de concepção instrumentalista da democracia, diferente de outros filósofos, como por exemplo Rawls, Habermas, que são filósofos essencialmente da democracia, né, na filosofia política. E aí, naquele texto sobre o novo mapa da censura de 2007, se eu não me engano, tem duas versões, eu não lembro agora, mas eu acho que esse mapa da censura é de 2007. Ele afirma logo no começo que o que eu vou tentar definir aqui é que a liberdade de expressão é constitutiva da democracia. Ou seja, é constitutiva da democracia. Mas aí ele continua. E, além disso, né, desvinculado disso, também que, mesmo quando não tem relação com a democracia, a liberdade de expressão é um direito humano universal. Quando eu leio isso, eu entendo o Dworkin dizendo a liberdade de expressão é um direito, é uma parte constitutiva da democracia. Mas a democracia em si mesma não é constitutiva, não sei, enfim. Não tem uma fundamentação, não é a mesma coisa, sabe? São duas coisas diferentes. E aí, só para alertar o leitor um pouco, não sei, a estatuto complicado um pouco, eu acho, da noção de democracia no Dworkin. Talvez é só explicar. E na tradução, na página 560, na sua tradução, você diz que a verdade não é a verdade, numa tradução, né, do Dworkin, a verdade é adquirida pelos indivíduos isolados. É isso mesmo? Isolados? Falei, nossa, acho que o individualismo ético do Dworkin foi longe demais, foi isolado. Mas não sei, eu precisaria pensar. 560, Na verdade, o Dworkin está dizendo que a verdade não é adquirida pelos indivíduos isolados, mas ele está caracterizando uma acusação contra a teoria dele, né? E ele vai dar a entender no texto que você vai defender que é isolado. Assim. Acho que isolado é uma concepção muito forte, né? Até assim, enfim, Wittgensteinianamente eu teria problemas com isolado. Mas enfim, as provocações, eu tenho bem pouco tempo. Bom, vou explicitar meu lugar de fala teórico, né? Eu, enfim, gosto muito da filosofia do Dworkin, aprendo muito, mas eu tenho algumas ressalvas com a virada ética dele. Você deve saber disso, né? Se eu estou aqui na mesa com vocês, você deve saber disso. Mas assim, isso é um ponto de vista externo, né? Assim, não vou problematizar isso. A única coisa que eu queria colocar é assim, se você pretende continuar a discussão sobre liberdade de expressão, e ainda mais enfatizando essa virada ética do Dworkin, queria colocar dois problemas externos que me fazem, por exemplo, ter ressalvas com a teoria da liberdade de expressão do Dworkin. Mesmo sendo um militante aguerrido da liberdade de expressão na sociedade brasileira e tudo mais. O primeiro é a problematização do discurso como ato ilocucionário também, e não só como discurso de conteúdo. Então, certo, pensar problemas de posicionamento, expressão individual na esfera pública, de interlocução. Quando você dizer alguma coisa, fazer também. Então, por exemplo, quando as feministas discutem uma ameaça velada na forma de discurso de dominação masculina, por exemplo, mas não porque eles querem discutir a verdade dessas crenças, mas como forma de intimidação de mulheres no espaço público.
ou manifestações com armas, coisas desse tipo, displays de poder discursivo, né? Eu acho que isso é um limite da teoria. Precisaria se engajar com uma literatura feminista, alguma coisa assim. O outro é o que, na minha opinião, é o problema mais grave da liberdade de expressão na sociedade brasileira hoje. Como que o Dworkin lidaria com isso? Que é a concentração dos meios de comunicação. A falta de pluralismo estrutural na comunicação na esfera pública brasileira é um problema gravíssimo, não só no Brasil, é um problema estrutural mundial, os Murdochs, os Berlusconi, os Fox News por aí, enfim. E me parece que é possível lidar com isso do ponto de vista da teoria do Dworkin, um autor que foi contra leis antitrust, por exemplo, é contra a defesa das leis antitrust por argumentos de liberdade, né? Mas quando você vai ver, por exemplo, instituições de representação dessas entidades, dessas corporações, por exemplo, elas usam a linguagem de direitos e de princípios para defender um oligopólio dos meios de comunicação. Assim, eu imagino que isso é um problema para uma cultura de liberdade discursiva e comunicativa. Né? Até uma organização importante de liberdade de imprensa no mundo, né? O Repórteres Sem Fronteiras, chamou o Brasil de país dos 30 Berlusconi. Né? Enfim, parece que é quase que o barão Rob Barons lá do século XIX, só que da comunicação, não da propriedade privada. Bom, acho que eu vou ficar mais ou menos por aí, senão não vai dar tempo. Da Jaqueline. Mais uma vez, gostei também, foi muito interessante ler. Eu acho que o tema é extremamente importante, tanto para o direito como para a filosofia política. Às vezes nem todos os temas do direito, infelizmente, são bem valorizados na filosofia política, acho que vice-versa, deve ser a mesma coisa. Mas esse, de fato, é uma intersecção importante. Eu acho que, assim, se o seu feeling é pesquisar isso, eu acho que você está... Enfim, eu apoio totalmente, eu acho que tem uma vasta bibliografia a ser explorada. Eu acho que tem poucos trabalhos sobre o Bernard Williams no Brasil. Se você acabou de dizer que gostaria, né, você escreveu mais sobre o Bernard Williams, eu acho que rende muito, eu acho que é um filósofo fantástico. Justamente para limpar um pouco as nossas pressupostos. Às vezes a gente quer tanto defender um autor, que ele ler um autor como Bernard Williams faz a gente ser mais maduro intelectualmente. Então, boa sorte aí. E eu acho que no final também eu gostei muito quando você tenta fazer uma tentativa de repercussão para o debate no direito. Eu acho que isso, quando feito de maneira profissional, responsável, etc., eu acho que é fundamental fazer isso. É muito difícil. Você não vai agradar os filósofos, não vai agradar quem faz direito, mas enfim, é um pouco o que a gente tem que fazer. O meu comentário no seu texto eu até chamei isso aqui de, digamos assim, a tensão entre interpretação e imposição de significados. Tá? Você afirma que vai fazer uma reconstrução do argumento filosófico, né? No caso, a crítica do Dworkin. Mas, ao Isaiah Berlin. E às vezes você fala que o Dworkin faz uma desconstrução do Isaiah Berlin. Mas eu não achei propriamente que foi uma reconstrução no sentido rigoroso de reconstrução. Me pareceu que você reapresentou o argumento do Dworkin, pela voz do Dworkin. Talvez uma reconstrução exigisse pensar também, dar voz para o Isaiah Berlin. Não que você precisa concordar com ele, obviamente, mas para tornar o argumento mais interessante. Por que eu estou querendo dizer isso? Uma das acusações que um pluralista poderia fazer a uma perspectiva monista é justamente a imposição de significados. Vocês não dão espaço, vocês não dão espaço para divergência, vocês não dão espaço para pluralidade, vocês calam as vozes dissidentes. Então, por exemplo, um paradigma clássico na filosofia política é a filosofia do Hegel, que é um integralista, um monista, enfim, tenta abarcar todas as contradições, e ao tempo todo os hegelianos estão dizendo, estamos fazendo interpretação do espírito absoluto, né, no caso. Interpretação da história, do espírito absoluto. Os críticos vão dizer, não, você está impondo um significado histórico. Então, assim, tomar cuidado na relação entre interpretação e imposição. Por que eu estou querendo dizer isso? Por exemplo, na página 344, onde você vai definir os valores de liberdade e igualdade para o Isaiah Berlin, você usa a definição que o Dworkin dá, me parece. Você usa que o Dworkin dá. Eu não sei o quanto o Dworkin tem outras definições, outras reconstruções do argumento do Isaiah Berlin, mas quando você fala que Berlin pensa a liberdade como ausência de interferências internas para fazer o que se quer fazer. Podemos não gostar do Isaiah Berlin, mas essa não é a definição da liberdade negativa como eu entendo. Tanto é que no próprio prefácio dos quatro ensaios sobre a liberdade, o Isaiah Berlin recusou essa interpretação, falou, não disse isso,
Tanto é porque ele vai até mais longe que a crítica que o Dworkin faz. Isso foi antes, né? Ele não está respondendo ao Dworkin. Ele está dizendo, olha, eu não poderia ter feito essa definição, porque bastaria não suprimir o desejo de fazer alguma coisa que a pessoa seria livre. Então, meu significado é uma outra coisa, né? Um espaço de autonomia individual para fazer o que quer fazer, mas no sentido de uma espécie de irracionalidade ou de, sei lá, não vigilância do Estado sobre o que eu estou fazendo. Agora, qual é essa? Qual o limite ou qual não é? Isso é extremamente disputado, e ele mostra isso, né? Diferentes autores vão ter diferentes concepções disso. Outra coisa é o conceito de igualdade. Você define a igualdade, segundo o Esarberlin definindo a igualdade, seria ter a mesma coisa. E acho que também não é exatamente a concepção de igualdade do Esarberlin. No texto dele sobre igualdade, ele faz uma reflexão sobre dois sentidos de igualdade. Um seria muito mais próximo à uniformidade, talvez seja igual a alguma coisa, mas não é tanto material, é no sentido de identificação. Então, nós temos uma coletividade de uma identidade própria. E a outra é mais equidade, fairness, no sentido inglês de fairness, né? Então, assim, não é exatamente ter a mesma coisa. E aí eu acho que isso é o Dworkin que faz, né? Mas aí eu acho um problema também, quando diz que há um sentido socialista de igualdade. Os socialistas, por definição, são humanistas. Pelo menos os marxistas e tal. E eles não definem igualdade como ter igualdade da mesma coisa. Então, se a gente pensar, por exemplo, Marx, por exemplo, é para cada um conforme sua necessidade. Então, por definição, não é a mesma coisa. Na verdade, eles estão criticando essa definição. Uma outra coisa que chama atenção é, por exemplo, quando, de novo, na definição sobre pluralismo moral, a ideia de dano moral, que é uma interpretação do Dworkin. Se a gente dá voz um pouco mais ao Esarberlin, vai ver que ele não usa a ideia de dano moral, ele usa a ideia de perda moral. E tanto é que na passagem que você usa para corroborar logo em seguida, né, na 341, vem o trecho fala em moral loss, né, perda moral. Isso tem um sentido na filosofia dele, né, porque o pluralismo moral para ele pode ser tanto do indivíduo, que faz uma escolha incomensurável, mas também às vezes ele tem um sentido de civilizações, culturas inteiras. Então, assim, faz sentido falar em moral loss nos dois casos, mas eu não sei se faz sentido falar em dano moral nos dois casos, né? Uma comunidade tem um dano moral. Então, assim, é motivada a escolha do Berlin dessas definições. Então, cuidado na reconstrução, não sei o quanto a gente perde essa sutileza. E, finalmente, aqui vai também aí vai uma provocação, né? São três comentários e uma provocação. São comentário e provocação ao mesmo tempo. Quando você formula a tese, e me parece que uma das teses centrais da sua exposição aqui é que a teoria teoria interpretativa do Dworkin, interpretativista, ela nos ajuda a enfrentar o problema do pluralismo moral. Tá. Uma coisa que eu queria ressaltar é assim, quando você às vezes começa falando em pluralismo moral e termina falando em pluralismo de direitos, né, dos valores contidos em direitos. Eu acho que isso é muito importante para o Dworkin, mas é subtematizado na filosofia do Esarberlin. Tanto é que, por exemplo, um autor como o Jeremy Waldron, por exemplo, vai criticar duramente o Esarberlin, me parece corretamente, de que esses valores não têm tradução institucional. O que você quer dizer com isso? Né? Não é o problema da definição, o problema da como você traduz isso concretamente. Né? Qual instituição, qual a configuração social desses valores. E isso é uma crítica mesmo. Mas acho que talvez teria que expressar, teria que falar assim, olha, o conflito de valores precisa ser expresso no conflito de direitos e logo eu consigo solucionar o problema. Porque para o Esarberlin não seria um problema o conflito de direitos, não é exatamente o conflito de valores. Então, por exemplo, os argumentos que o Dworkin mobiliza em geral, para o Esarberlin seriam triviais, em certo sentido. Seria um conflito entre direitos no mesmo sistema jurídico constitucional fechado, ponto. Mas eu não estou falando disso. Estou falando de uma sociedade que tem direito individualista e uma sociedade que não tem indivíduo, que é coletivista, por exemplo. Então, assim, é mais amplo. Aí eu queria, a provocação é assim, eu queria entender mais essa coisa desse argumento que você fala sobre a noção de definições normativas e como isso seria um problema para o Esarberlin. Porque me parece não, assim, eu defenderia isso mesmo. Assim. O Esarberlin tem noção clara de que os conceitos dele são normativos, o conceito que ele está definindo são normativos. Tanto é que ele foi a pessoa que recolocou o problema da normatividade para a teoria política, etc. Ele sabe que uma concepção de liberdade é um valor, tanto é que ele está defendendo dele, né?
Liberdade negativa. E outra coisa também é que ele admite diferenças de definições. Tanto é que o exemplo paradigmático dele de conflito de valores são duas concepções de liberdade, e não liberdade e igualdade. Então todo o debate da Guerra Fria, por exemplo, para ele é feito sobre duas concepções de igualdade. E não uma de igualdade, de liberdade. Uma liberdade positiva e uma liberdade negativa. E não entre o conflito entre liberdade e igualdade. Então, paradigmático para ele são duas coisas. Os conceitos são normativos e os conceitos admitem uma pluralidade de definições, e essas definições são dadas pelos agentes que vivem esses valores. E são lutas de vida e morte, como na Guerra Civil, na Guerra Fria. Então, assim, eu queria entender como que o argumento da... Eu já estourei. Como que o argumento da interpretação seria um problema para o Berlin. Eu entendo que seria um problema para quem tem uma concepção extremamente descritivista dos valores. Mas para o Berlin, por que seria? Desculpa, eu estourei um pouquinho então. Posso escolher as perguntas? Posso escolher as perguntas? Então, primeiro a gente escolhe as perguntas e depois a gente passa para as respostas. Todas elas. A minha pergunta vai para o Léo, no sentido de dialoga bastante com o comentário que o Lucas fez sobre a relação da liberdade de expressão com a democracia. O Baker, por exemplo, ele fala muito ele critica as concepções da liberdade de expressão que buscam fundamentar ela no ideal de democracia, justamente falando que se você partir de uma ideia de autonomia, você já engloba toda a questão de autodeterminação que uma concepção fundada na democracia tem. Como que o Dworkin dialogaria com isso daí? Ele falaria realmente a ideia de uma independência ética, quando ele faz essa flexão ética, assim, independência moral do indivíduo, como que isso dialoga com a questão democrática, assim, com a democracia? Pergunta para o Léo também. Você disse que um elemento importante aí na explicação era sobre essa concepção de direito do Dworkin, e também acrescentou um ponto que aqui no Brasil a gente teria encararia a liberdade de expressão de maneira relativamente distinta. Eu acho que o ponto talvez, e esse é o objeto da pergunta, é sobre essas concepções diversas de direito, que me parece que há uma concepção, a gente pode chamar dominante aqui, ou não só aqui, do direito como um direito bem abrangente, mas ele não seria um direito no sentido forte do Dworkin, mas seria simplesmente a proteção prima facie de um interesse que seria eventualmente aí limitado a partir de um teste de proporcionalidade, o que quer que seja. Essa concepção me parece uma concepção distinta de direito, mas a minha questão é o resultado disso necessariamente vai ser distinto também, ou, por exemplo, você pode pensar que esse direito amplo limitado, a gente limita ele a partir de um teste específico de proporcionalidade, uma concepção diversa de direito, mas no final a gente chegaria no mesmo resultado, ou seja, as determinadas situações de liberdade de expressão seriam protegidas da mesma forma. Não me parece que isso seja o que acontece aqui, é óbvio que a gente não tem essa concepção forte, ou pelo menos essa compreensão da liberdade de expressão dessa maneira mais ampla. Mas essa concepção de direito diversa que a gente tem, esse direito prima facie, limitável por um teste de proporcionalidade, é compatível de alguma forma com uma concepção do Dworkin, ou sempre vai dar um resultado diverso em termos de proteção da liberdade? Eu queria colocar uma questão, né, talvez você até falar um pouco de liberdade de religião, não sei que é um tema na sua pesquisa agora, ou não sei, mas seria uma questão no seguinte sentido, esse conceito que você coloca, essa noção que você coloca de cultura de liberdade, cultura de independência, eu também queria saber um pouquinho a diferença no sentido que você colocou. Eu achei isso muito interessante, porque eu realmente não via isso no Dworkin. A ideia de que você protege a liberdade para criar um ambiente, né, ou para criar uma cultura, ou que é importante você proteger a liberdade para criar uma cultura, é a ideia de que você, então, tem que criar um ambiente liberal, né, um ambiente... essa ideia de cultura é muito própria mesmo, uma cultura, um ambiente. E aí eu pensei
do Waldron, né? E como na defesa que ele faz da proibição de discurso de ódio, a defesa que ele faz é exatamente para garantir que o ambiente seja saudável. Né? E nesse sentido, para garantir o status dignitário das pessoas, porque o status dignitário das pessoas, que é algo individual, né? Então o Waldron, a defesa que ele faz da proibição do discurso de ódio, ele não deixa em nenhum momento de ser individualista. Ele diz, esse status é ameaçado com o discurso de ódio. Então, como que fica aí essa questão? Porque eu realmente não via no Dworkin essa ideia de criação de um ambiente ou de uma cultura. E isso me leva a outra questão, muito mais geral, que seria o seguinte, essa ideia, né, de que as concepções liberais de direito criam uma determinada cultura, um determinado ambiente, que você chamou de cultura de liberdade, ou cultura de democracia, isso aí não traz um problema para o liberalismo, no sentido de, isso aí não é uma imposição de modo de vida, ainda que seja muito abstrata, né, mas não tem aí uma imposição de modo de vida, que é o que o liberalismo, né, não quer fazer de jeito nenhum. E você sabe, né, que isso é uma questão muito importante quando você pensa em liberdade de religião. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uma questão para cada um de vocês. Jaqueline, como é que você responderia a uma questão frequentemente aposta por teóricos desde a teoria dos sistemas ou da tópica retórica, enfim, um grupo muito substantivo da teoria do direito que vai enxergar, digamos, na análise concreta de como funciona a argumentação jurídica, uma proximidade muito maior com o argumento do pluralismo valorativo do que propriamente com o argumento comunista do Dworkin. Ou seja, o argumento de se nós tivéssemos, por que a matriz da ponderação faz tanto sucesso? É o Alexis que ganha na doutrina constitucional, a Alexis que ganha, digamos, no mantra do neoconstitucionalismo. Sim, existem notas de rodapé em homenagem ao Dworkin, mas de alguma forma é essa matriz de que há o pluralismo, de que há uma certa conversabilidade e que se mistura às vezes com um senso comum também de que há uma textura aberta para esses conceitos, etc. E alguns positivistas, especialmente inclusivistas, também se alinham a isso. Então, como entender que essa é um argumento forte quando a linguagem, digamos, dominante, falando dos tribunais, a linguagem do direito da doutrina, é justamente aquela distinta e que faz a melhor homenagem, digamos, a essa matriz pluralista. Léo, eu gostaria de insistir num ponto sobre o qual já foi dito, que essa ideia de cultura política, ela não poderia ser pensada pura e simplesmente como a velha questão de um objetivo social, de policy mesmo, ou seja, o Estado, digamos, se eu pensar a questão da liberdade de expressão, eu posso imaginar, digamos, a questão da pornografia, que é errado, eu tenho razões de direito para entender que a censura completa da pornografia é errada, ela ofende um direito moral básico. Porém, a Alemanha pode estabelecer critério X de como é que vai ranquear, fazer a sua, digamos, a exibição de filmes na TV. A Inglaterra pode ter um outro padrão, a Holanda pode ter outros padrões de como é que vai regular a moralidade pública, ou como é que será a venda de material pornográfico, etc. E essas questões são questões de políticas, digamos, relacionadas ao sexo, ou à educação sexual, ou o que for. E eu poderia daí sim ter motivos para entender por que um modelo, sei lá, mais liberal holandês é indesejável para uma cultura moral, sexual, enfim, de algum tipo. E eu poderia, pela mesma razão, imaginar sim, uma defesa
de uma cultura liberal por razões de política que não se confundiria, digamos, com o reconhecimento de que existe uma fundamentação dos direitos básicos liberais. Ou seja, se isso é verdadeiro, a gente não poderia reexplicar aquilo que você sugeriu que seria uma suspeita de uma contradição, ou seja, a velha distinção entre políticas e direitos não seria suficiente para entender por que eu poderia sim ter. Eu poderia concordar com o Waldron, digamos, até certo ponto, não com a censura do hate speech, mas eu poderia concordar que o Estado deveria promover uma política, sim, contrária à cultura do ódio, contrária ao estímulo ao hate speech. Mas isso é distinto da defesa da censura dele. Vamos lá. Primeiro, Lucas, obrigada pelos seus comentários. Não sei se o que eu vou falar aqui agora para você vai soar bem mais como uma explicação do que uma justificação, mas vamos lá. Como eu disse, eu começo, né, o capítulo dizendo que eu vou tentar reconstruir as críticas que o Dworkin fez ao Burling. Então, eu admito que efetivamente eu estava olhando para o Dworkin principalmente e para as críticas que ele está fazendo, as formulações que ele está fazendo e a formulação que ele fez do pensamento do Burling. E se eu puder explicar ainda mais como a parte central da minha iniciação científica era as críticas que o Bernard Williams fez ao pensamento, as críticas que o Dworkin fez ao Burling, o meu esforço de reconstrução do pensamento foi bem mais do Bernard Williams, e por isso que essa parte foi bem rápida na minha tese e ficou rápida aqui também. Mas, de novo, eu me proponho aqui nesse artigo a reconstruir a crítica do Dworkin, e não exatamente o pensamento do Bernard. E sobre o que você estava falando, não sei se eu vou conseguir responder todos os comentários, mas a gente pode conversar depois sobre cada um deles, mas eu vou comentar sobre dois principais. Você falou sobre, às vezes parece que está falando de pluralismo moral, e aí depois se confunde em pluralismo de direitos. Eu achei curioso porque essa é uma das críticas que o Williams faz ao Dworkin, de certa forma, de trazer um esforço de interpretar coerentemente direitos para depois querer interpretar coerentemente valores políticos. E essa foi uma crítica com a qual eu tive que lidar na minha iniciação científica. Na minha iniciação científica eu fui bem mais pelo caminho de tentar tirar essas barreiras que existem entre esses dois sistemas, assim, política de um lado e direito de outro. Já surgiu uma pergunta anterior aqui, que a Luciana já respondeu, inclusive, sobre a relação entre política e direito no pensamento do Dworkin. E sobre... eu quis dizer que essa poderia ser uma boa crítica, que você poderia fazer colocar um ancoramento social. Sim. Sobre a questão que você fez de se o Burling não está, que ele sabe que ele está utilizando os conceitos de liberdade, de igualdade normativamente. E eu estou de acordo com você, se eu deixei parecer isso, foi um erro meu. O ponto que eu quis destacar nessa sessão do uso distinto dos conceitos de liberdade e igualdade na argumentação político-moral foi bem menos... foi mais de que o Burling teria utilizado, mesmo quando está falando de... Segundo o Dworkin, né? Quando está falando do uso engajado que as pessoas fazem, do uso normativo que as pessoas fazem desses conceitos, uma definição que quase seria como uma descrição de dicionário. Foi como ter importado uma descrição para um uso normativo e depois falar que as pessoas utilizam normativa dessa maneira normativa. Bom, foi isso, então, admito. E, bom, pulando já pro ponto do professor Ronaldo, eu termino esse capítulo, professor, fazendo uma provocação que o Lucas comentou, né, de quais seriam as repercussões que esse desafio que o Dworkin faz aos pluralistas poderia ter no direito. Enfim, é praticamente só três parágrafos do capítulo, mas é uma provocação apenas. E, enfim, como o senhor disse, efetivamente é uma visão bastante popular, tá aí as bases
da proporcionalidade, sopesamento, alexia, etc. E aí eu cito o caso Elvanger, Gilmar Mendes falando como era um caso que liberdade, expressão e igualdade estariam em conflito, etc. Eu acho que nesse caso, de novo, as mesmas críticas que o Dworkin levantou contra os pluralistas poderiam ser erguidas aqui no direito também, no sentido de que às vezes as pessoas estão trabalhando com concepções pobres do que seriam direitos fundamentais quando elas falam que houve uma restrição à liberdade, em determinado caso haveria uma concepção pobre desse direito fundamental por trás dessa visão. E também a outra crítica que eu não falei na minha apresentação, mas que é a versão mais sofisticada da crítica que o Dworkin fez ao Berlin, no sentido de que ele estaria engajado num projeto que é arquimediano, né, que por isso seria um empreendimento mal concebido. Eu acho que essa crítica também poderia ser levada ao direito e levada também a essas visões aí que admitem o pluralismo dentro do direito também. Agradecer, Lucas. Eu acho muito obrigado pela sua atenta leitura. Eu acho que depois quem escreve. Eu vou tentar responder de maneira bastante rápida, porque foram bastantes questões. Eu agradeço a todos pelas perguntas. A distinção entre cultura de liberdade e cultura de independência, também foi a questão que o Luciano colocou, o Dworkin tem isso é uma coisa que acho que ninguém pode elogiar o Dworkin, por se esforçar por produzir terminologia homogênea. Ele escreve 5 textos sobre o mesmo tema e descreve coisas, você não sabe se são idênticas ou não, você está querendo dizer a mesma coisa. Quando ele emprega expressões diferentes, você supõe que ele está querendo dizer coisas diferentes. E eu não diria que cultura de liberdade é a mesma coisa que cultura de independência, mas eu acho que elas são noções convergentes. Talvez a cultura de liberdade seja uma noção um pouco mais institucional, a solução política para produzir a cultura de independência. Ele caracteriza ela como uma atitude de endossar um critério jurídico de proibição. Sobre a proposta de estudar a cultura de liberdade e as suas condições necessárias o suficiente, eu acho que é isso que eu tenho tentado. Eu acho que o Dworkin não fez isso. Eu acho que ele construiu em alguns aspectos, mas, de novo, a liberdade de expressão, ele escreveu alguns trabalhos sobre isso, mas ela acaba sendo o tema que ele escolheu para expor alguns outros aspectos da sua filosofia. Então não é uma coisa que recebeu um tratamento conclusivo de abrangência e de proposta. Acho que ele escreveu um bocado mais sobre igualdade em termos de formulação de propostas. Sobre democracia e igualdade, eu acho que os capítulos fundamentais aqui são a introdução ao direito da liberdade e os capítulos que eu cito aqui, os sobre a democracia, em que ele apresenta a ideia de independência como um princípio da democracia. E essa noção de independência é claramente decorrente da sua teoria da dignidade, da sua teoria da boa vida. Então, a democracia surge como um elemento que sustenta a liberdade de expressão, porque o regime democrático na opinião do Dworkin, um tipo de regime que é capaz de promover a independência. Daí ele fala também de aborto quando ele discute democracia. Eu acho que esse é o ponto. E o modo como eu leio o novo mapa da censura é de que a democracia é uma razão para aceitar a liberdade de expressão, mas que existem razões que são independentes da democracia, mas não significa que a democracia seja uma razão contra a liberdade. Se ele integra os conceitos, se ele busca para construir a teoria da democracia, inclusive a partir de uma teoria da boa vida, a mesma noção que da teoria da boa vida vai gerar um direito à liberdade de expressão é uma consideração que, passando pela democracia, é um pouco análogo ao modo pelo qual os princípios da boa vida contribuem para a linha de base do leilão imaginário na teoria da igualdade. Então eles de alguma forma se cruzam, tem um ponto comum que naturalmente é a ideia
de integração. Eu realmente não acho que para o Dworkin a ideia de independência seja de construção de posições isoladas, né? O que eu quis dizer é que ele diz, olha, não é, quando eu digo individualismo ético, eu não estou dizendo que a vida autêntica, a vida independente não é aquela isolada, desprovida de influência. A gente se constrói coletivamente. O que não pode acontecer é não assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Isso não significa que a gente não possa construí-las coletivamente. Sobre as suas duas provocações. Um dos trabalhos que eu acho que são muito importantes de crítica ao Dworkin estão no livro da Langton, que está citado na bibliografia, que é o solipsismo sexual. Eu li os textos dela, mas realmente não é uma coisa que coube na dissertação. E eu acho que esse é um ponto importante da crítica ao Dworkin, mas eu acho que ela enfrenta a crítica de que, a depender de como se entender esse falar que é o fazer, a gente acaba levando a uma possibilidade proibitiva que é contra-intuitiva do ponto de vista de justiça. Eu acho que por aí que o Dworkin iria discutir, mas eu realmente não conheço um texto em que ele tenha respondido Langton. Então, acho que no debate dele com as feministas ele respondeu mais a McKinnon e comentou a Andrea Dworkin. Sobre a concentração dos meios de comunicação, esse é um ponto cego do Dworkin, que eu saiba, e tem um trabalho em que ele menciona isso, que é o capítulo 10 do Virtude Soberana. O que eu acho que o Dworkin diria é que os modos de concentração dos meios de comunicação não fazem parte da liberdade de expressão. E não fazem parte da liberdade de expressão porque o direito à liberdade de expressão tem um limite distributivo que consiste no conjunto de recursos que o indivíduo teria em uma distribuição de recursos defensável, que é o teste que está lá no capítulo 3 do Virtude Soberana, como um esforço que ele faz de integrar a igualdade e a liberdade. E os casos em que a gente poderia construir uma analogia são os casos em que o Dworkin critica a jurisprudência norte-americana, que reconhece o direito de doar com quase nenhum limite nas campanhas eleitorais, que é o Citizens United. E aí o Dworkin é muito crítico dessas decisões, entre outras coisas porque, na opinião dele, ninguém pode ter um direito à liberdade de expressão que consista em empregar recursos que não são eles mesmos justos. E é evidente que os barões da mídia têm acesso a uma quantidade de recursos que não é chancelado pela justiça distributiva e, portanto, cortar a liberdade de expressão não é um problema de justiça. Essa é a visão que ele apresenta sobre a questão das contribuições eleitorais e que, na minha opinião, seria o caso mais próximo para lidar com a questão da mídia. Mas o Dworkin dá um comentário muito superficial sobre isso. Eu realmente acho que esse é um dos pontos, e eu concordo que esse é o ponto mais importante de liberdade de expressão no Brasil hoje. Eu quero que você faça. Pois é. Sobre o Otávio, eu acho que eu não conheço a obra do Baker em profundidade. Eu li uns textos que a gente fez juntos, mas a mim não parece que haja uma diferença de estratégia mínimo convergente. A democracia não é um regime exclusivo em questão de proteção das liberdades. Com isso eu quero dizer, ela é o regime que protege, porque ela tem uma ideia de autogoverno, ela tem um elemento de independência, mas é evidente que não é porque o regime não é democrático que não haja uma possibilidade de proteção. Eu acho que o Dworkin ele não vê a democracia como um elemento distinto dos outros aspectos de independência e de igualdade que ele articula para defender a liberdade de expressão. Né? Ali é um jeito da integração. Para o Horácio, eu tenho um trabalho que eu escrevi sobre proporcionalidade com um amigo meu, Davi Gomes, e a gente vai apresentar o trabalho aqui dia 31, quem tiver interessado. O trabalho, o trabalho é sobre direito à saúde, proporcionalidade, e tem uma crítica dworkiniana ao Alex. Eu não acho que é a mesma coisa, eu acho que é bem diferente, mas eu acho que, para além de uma questão de interpretação de qual é o direito
Leiteia, eu acho que a gente tem que... Eu acho que o problema durkheimiano que tem mais diferença é do outro lado da questão. Então, como eu posso explicar isso? No Levando os Direitos a Sério, no artigo, que está lá no livro, o Durkheim apresenta a ideia de direito do instituto forte e ele cogita uma série de interpretações de direitos fundamentais que poderiam se contrapor àquele direito que ele estava discutindo, que não por acaso, mas não era sobre o trabalho, era um direito de liberdade de expressão. E o esforço argumentativo do Durkheim de preservar o direito à liberdade de manifestação no caso passava por desconstruir como direito no sentido forte cada um dos elementos que eram opostos ao direito de liberdade de expressão. Então eu acho que a questão não é só entender que eu acho que por vezes é dizer que não há um conflito. Eu acho que se a gente fosse dizer para o Durkheim, questão do discurso de ódio, por quê? Porque não há um direito do outro lado. E esse é um argumento importante, esse é um argumento questionável, por óbvio, é discutível. Eu acho que o argumento é convincente, mas não é esse o ponto. A questão aqui não é tão substantiva, a questão aqui é entender que a proporcionalidade, na opinião do Durkheim, de alguma forma dá de barato os dois lados do direito. E em alguns momentos o Durkheim diria, de fato um dos elementos é direito, mas por que isso não traz um problema significativo? Poxa, é porque do outro lado não é direito. Quando o Durkheim discute, por exemplo, o caso de liberdade de imprensa, ele resolve, ele não lida com o conflito, porque para ele não há um conflito. Eu acho que esse é o ponto fundamental para o Durkheim. Ele não tem uma teoria dos conflitos do direito super elaborada, entre outras coisas, porque para ele isso não é um elemento onipresente na teoria, na realidade. Não, acontecem menos conflitos do que nós esperamos, então portanto é uma coisa que não é tão relevante. E eu acho que gera uma diferença de resultado. Eu acho que o problema da proporcionalidade é tratar tudo como se fosse direito. E para ele, para o Durkheim, isso é uma estratégia que faz supor que os dois lados de um conflito têm elementos de igual peso, de igual significância. Né? E para ele isso é um problema. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sobre a Luciana. Sobre a liberdade de religião, eu trabalho em elaboração. O ponto do ambiente é o Waldron. O Waldron fala disso no livro, é por isso que eu falei, né? Eu acho que o Waldron construiu isso bem. Eu acho que a estratégia liberal não deve passar por dizer que não é um problema de ambiente, não é um problema coletivo, uma estratégia de dizer, a gente precisa de um ambiente. Meu trabalho também, como eu mencionei, ele não cuidou detalhadamente dos autores. Eu acho que o Waldron tem alguns problemas interpretativos da ideia de direitos, a gente poderia discutir. E aí isso é um trabalho também em elaboração. Sobre a imposição do modo de vida, eu acho que para o Durkheim esse é um elemento secundário. Ele é secundário no sentido bastante preciso da expressão. Ele vem em segundo lugar. Ele é importante, mas ele não é a primeira coisa, porque ele não tem uma teoria neutralista. Ele abandonou isso. Ele tem uma teoria igualitária que gera uma profunda tolerância, tem profunda regra de liberdade forte, porém que não deixa de construir regramentos políticos e jurídicos a partir de uma visão do bem. Isso para ele não é um problema, porque ele tem que ele chama de uma teoria do bem abstrata, que é uma teoria geral, uma teoria de responsabilidade, e dentro disso ele constrói todas as possibilidades de independência, mas ele não é um autor que tem um liberalismo estritamente político, como próprio de outras vertentes da tradição liberal. Professor, eu concordo. Eu acho que o que eu não concordo é que a gente considere que esse problema da pólice, esse problema da construção de regras que podem variar de país para país, que podem variar de comunidade para comunidade, são exauríveis do problema da liberdade de expressão. Acho que é isso que o Durkheim diria. Olha, talvez a gente possa escolher aqui